Salomão é um homem que é conhecido na Bíblia pela sua sabedoria. E Salomão nos deixou um livro só de provérbios de sabedoria para nós. Então, por exemplo, você pode ler o livro de provérbios, tem gente que faz isso. Eu conheço uma pessoa, o resto da sua vida você pode ler o livro de provérbios. Você leia tem 31 capítulos, um por dia. Cada dia tem lá uma dose de sabedoria para a sua vida, uma porção de sabedoria para a sua vida. E nessa noite eu quero usar o livro de Provérbios para algumas dicas, vamos dizer assim, que Salomão nos deixa como nós podemos viver a nossa vida de um jeito melhor. Quero usar uma metáfora de uma viagem. Então você imagina, e a gente pode imaginar isso, que a nossa vida é como se fosse uma viagem. Só que ao contrário de uma viagem de carro, quando a gente está viajando de carro, se a gente faz alguma coisa errada, por exemplo, não sei você, mas eu já fiz isso, eu acho que umas 2 vezes. Quando você está indo para São José ali, e você passou aquela entrada bendita ali né? Já aconteceu isso com alguém aqui dentro? Só eu. Passa a entrada, você tem que parar onde? Tem que ir lá em Jacareí, dar uma volta, não é isso? Desce de novo ali na Nelson Dávila para você entrar em São José de novo. Então, na estrada, no carro, dá para fazer isso. Mas na vida não dá para voltar para trás. Dá? Não dá. Na vida não tem muito retorno. Tem retorno, mas não dá para você refazer. O que você fez, já foi feito. Então, usando essa ideia que a gente não pode refazer, que a vida só nos dá uma oportunidade, e a vida tem uma outra coisa. A vida a gente está indo, é o mesmo carro, né? Só que ele anda por estradas diferentes. Por exemplo, você tem a sua estrada lá da adolescência, aí de repente você faz 18 anos. Você esperou a vida inteira para fazer 18 anos para ter uma carta. Aí você fez lá 18 anos. De repente você espera a vida inteira para parar de correr os 18. Né? Que não para de correr mais depois de 18. Quando você abre os olhos, você já tem 28, 30, eu já estou indo para os 40 já, né? Esse ano eu estou indo para os 40, então a vida vai embora. Não é isso? Então, e são fases diferentes. Por exemplo, tem a fase de solteiro que está dizendo, a fase lá de adolescente, fase de faculdade, de emprego, depois tem a fase de casar. Depois de casar, você tem lá um filho. Hoje de manhã eu estava falando que antigamente, hein? Quando a Elizabeth nasceu, a criança ficava lá dentro do berçário e a mãe ficava no quarto para se recuperar dos pontos, mas a criança ficava no berçário. Já com o Dudu não foi assim, com o Eduardo não. Com o Eduardo, a criança não fica mais no berçário. A criança nasce, eles dão lá para a mãe já cuidar. Então já é uma outra fase, da mesma fase, já num choque. Agora já estou numa outra fase da vida. Essa semana eu descobri que eu estou numa outra fase, um pouquinho mais complexa. Semana a Elizabeth veio lá com umas perguntas, umas histórias. Então eu já estou numa outra jornada na vida. E a vida é assim. É uma jornada, depois da outra, e as suas fases de transições, e nós temos que aprender a viver com ela. Então, das dicas que Salomão nos dá, a primeira é: não viaje sozinho. Eu vou precisar do Pablo hoje aí me ajudando. Por que a gente não deve? Uma ilusão que a gente tem hoje é que a gente pode lidar bem sozinho com a vida. A gente não precisa de ninguém. Então, eu mesmo resolvo tudo, eu mesmo dou conta de tudo. Então, o isolamento que a gente vive acaba isolando mais pessoas e a gente acaba quase que confiando que, olha, eu sou dono do meu próprio nariz, eu mesmo sei decidir as coisas para mim. A Bíblia não é a favor disso. Por exemplo, uma das coisas que Deus disse que não é bom antes mesmo do pecado, o que era? A solidão do homem. Deus olha para Adão e fala: não é bom que o homem viva só. Então ele vai lá e cria Eva, lá, dá um sono em Adão.
Adão dorme, a gente sabe lá da história, e da costela de Adão cria Eva. Por quê? Porque nós somos formados por um Deus que é comunhão, um Deus que é trino, um Deus que é Pai, Filho e Espírito. Então, se nosso Deus, se nós somos feitos à imagem e semelhança dele, nós precisamos do quê? De gente. Nós precisamos de gente junto com a gente. Então, a primeira dica que ele dá é: não viaje sozinho. Nunca viaje sozinho. Sempre tenha alguém com você. Só que aqui tem o primeiro perigo que eu quero falar. Muitas vezes, numa fase de transição da nossa vida, é muito comum a gente procurar aceitação ao invés de procurar valores. Quer ver? Quando você está ali mudando da adolescência para ser um jovenzinho, certo? Aí a igreja começa a ficar estranha, e daí começa aquela história assim, por exemplo, eu vou contar uma história, um testemunho pessoal. Por exemplo, quando eu tinha lá meus 17 anos, entrei na faculdade, os meus amigos de faculdade chamavam para ir no bar, chamava até oferecer um carona. Olha, se você quiser ir um dia, nós passamos aí na sua casa, levamos você e deixamos você. Eu não lembro até hoje de quando é que um amigo meu me ofereceu tudo isso para ir na igreja. Eu não lembro. Então, às vezes, a gente, nessa fase de transições da vida, por exemplo, você deixou um casamento, e aí você está divorciado. Uma fase também difícil. Então, vem muita gente, gente que te aceita agora como divorciado ou divorciada, e você acaba entrando dentro de um contexto de aceitação, e daí quando você menos percebe, você está fazendo coisa que você jamais faria na vida. Você está fazendo certas coisas que a vida inteira você ficou falando mal dos outros que faziam aquilo, de repente você se flagra fazendo aquilo que você sempre falou que nunca ia fazer. Por que a gente acontece? Por causa da bendita aceitação. Porque em certos momentos de dificuldade na nossa vida, nessa estradinha nossa, a gente às vezes quer alguém que só abrace a gente, mas é um abraço que às vezes vai custar um pouquinho caro. Então, é importante que a gente não ande sozinho, é muito importante que nós andemos sozinhos. Mas é muito importante que nós escolhamos companheiros que tenham os mesmos valores que a gente. Porque com quem nós andamos a viagem dessa vida define muito claramente a qualidade da nossa viagem. Então a gente tem que prestar atenção em quem nós andamos juntos. Provérbios vai dizer lá no 13:20, olha, o que anda com sábios, o que acontece com ele? Vamos lá? Ele ficará sábio, mas o companheiro de tolos será o quê? Destruído. Então, se eu tenho, vamos lá de novo, é importante eu não andar sozinho, mas se eu for andar acompanhado, eu tenho que escolher bem as minhas companhias. Escolher com base em quê? Com base nos meus valores. Os meus valores. Porque essa é uma artimanha que Satanás vai fazer. Ele vai começar com aceitação, vai começar com esse papo, e depois, quando você menos vê, você está com todos os seus valores lá destruídos. Você pode até falar que acredita naqueles valores, mas a sua vida, está muito longe disso. Então, isso vem o meu segundo conselho aqui de Salomão. Qual que é ele? Não dê carona para estranho. Deixa eu perguntar para você aqui. Você que está aqui, você está em casa. Tem alguém estranho na sua vida? Tem alguém esquisito na sua vida? Quer dizer, além de você mesmo, além de eu mesmo, tem alguém mais estranho do que você na sua vida? Por que eu estou fazendo isso? Porque às vezes, vamos entender uma coisa aqui. Eu não estou dizendo o seguinte, se a gente tem o Espírito Santo, nós temos bondade, paciência, benignidade, todos esses frutos vêm da gente, não é isso? A gente tem que ser gentil com todos, mas íntimo, nem
tem gente que a gente não precisa ser íntimo. A gente deve ser gentil com todas as pessoas. Mas tem gente que a gente não cabe ser íntimo. Deixa eu tentar explicar melhor isso. Deus ama todas as pessoas. Mas há pessoas que você e eu não conseguem lidar. Vou contar uma história. Por exemplo, estou falando de carro aqui. Se você empresta seu carro para alguém e essa pessoa devolve seu carro lá todo sujo, certo? Todo sujo. Por dentro, por fora, por cima, por baixo, riscado. Tá, emprestou, devolveu, obrigado. Aí, tudo bem. Você fala, deixa quieto, né? Talvez estava apurado, talvez não viu, talvez não percebeu. Aí você limpa o carro, lava o carro, empresta uma outra vez. Aí o carro volta mais sujo ainda, volta até amassado. Se a pessoa pedir emprestar de novo esse carro para você, você emprestaria? Você não vai emprestar. Mas eu quero dizer o seguinte, por que nós emprestamos a nossa vida, o nosso coração, às vezes, para pessoas que só vêm o quê? Entulhar, sujar. Existem pessoas que a gente não dá conta. Não estou dizendo que você vai tratar elas mal. Não estou dizendo, entenda o que eu estou falando. Estou falando que você pode comentar, você deve comentar, você deve tratá-las bem. O que você não deve fazer é colocar elas dentro do seu carro, dentro do seu ciclo de amizade. Então você tem que romper com esse tipo de relacionamento. Por quê? Eu lembro de uma vez, a gente sempre ia numa casa de um casal, toda vez que a gente ia lá, saía mais deprimido ainda. Por quê? Porque era um churrasco assim de gente. Então começava com um nome, aí ia para outro nome. Sabe quando você está comendo e na mesa só está comendo gente, e moendo gente. Então você saía de lá, meu Deus, será que quando eu sair eu vou ser o próximo prato? Então não compensa. Não compensa. O que o provérbio vai dizer para nós? Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato, o que ele faz? Ele esprai a sua loucura. Tem gente que não é para a gente. Tem gente que você deve ser bom. Acabamos de ler aqui no discipulado. Você deve ser misericordioso, deve ser paciente, bondoso, mas não traga para dentro do seu círculo. Ele não vai servir para você. Vamos lá de novo. Mais um, ponto 3. Rapidinho hoje. Então, primeiro ponto foi não viajar sozinho. Segundo ponto, não dê carona para estranho. Só viaja, certo? Terceiro ponto, escolha um destino e empreste um mapa. Meio maluco, né? Mas eu vou explicar. A vida nossa tem estações, eu falei. E cada estação tem a sua fase, mas uma está conectada dentro da outra. Às vezes, olha que se não é verdade isso. Às vezes a gente está, vamos pensar aqui, estamos andando com estranho, certo? Estamos andando lá com estranho, ou estamos andando sozinho. Mas aí a gente dá uma desculpa para nós mesmos. A gente fala assim, isso aqui é só por um tempo. Lá na frente eu vou melhorar, eu vou sair dessa e eu volto a andar certinho. Funciona isso? Não funciona isso. Por quê? Porque esse pensamento, ele acha assim, eu tenho uma fase que eu posso andar ruim com Deus, e depois eu vou andar bem com Deus, e elas não vão se ligar, essas fases. Mas é bobagem, porque a nossa vida está toda ligada uma na outra. E outra, quem aqui sabe o dia de amanhã? Quem sabe se amanhã vai estar vivo? A grande certeza que a gente tem nesses dias é que nenhum de nós está certo da vida. Nenhum de nós está certo de quantos anos vai viver. Quando a gente começou essa história de Covid, tinha até uma coisa chamada grupo de risco. Não é? Eu acho que não existe mais grupo de risco. Todo mundo está no risco.
Então, essa história de eu vou ver do jeito que eu quero agora, depois eu me acerto com Deus, não existe essa história. Então, todo momento da minha vida, toda fase da minha vida, eu tenho que escolher para onde eu vou andar. Porque se eu não escolho para onde eu vou andar, as pessoas que estão ao meu lado vão escolher. E se for um estranho, estou perdido. Ou as circunstâncias mesmo da vida vão decidir. Cada um de nós, por exemplo, eu agora me vi, depois dessa conversa, dessa semana, agora eu tenho que ser o melhor pai possível de uma pré-adolescente. Aí agora eu tenho que ser esse é o meu, como dizer, é a minha meta dessa fase aqui. Ser um pai possível, melhor possível. E para o quê? Para que a minha filha cresça com os valores certos. Então essa é a minha meta nessa fase. Então cada fase da nossa vida terá suas metas. Então, tá vendo? Tá tudo ligado aqui o que eu estou falando. Se eu ando com estranho, se eu ando sozinho, os meus valores já foram embora. Então, quando eu vou precisar ter um propósito, não vou ter esse propósito. Então, eu escolho o meu propósito para a minha vida. Por quê? Aí a coisa bem importante agora que eu estou marretando isso aqui há um tempo. O que vai levar eu a esse propósito nessa minha fase de vida, vamos dizer assim, não é as minhas intenções, mas é a direção que eu tomo na minha vida. Isso aqui é muito importante. Por exemplo, se eu quero ir lá para o Rio de Janeiro, eu quero ir lá para Aparecida, mais fácil. Lá na casa da Lenice, depois do culto. Aí eu vou pegar a Estrada Velha, rumo a Tremembé, aí depois eu passo Caçapava, depois eu passo São José, passo Jacareí, eu vou chegar lá. Não, mas eu quero ir lá, mas eu estou indo para Jacareí, mas eu estou querendo ir lá. Mas a minha vida está no rumo de São Paulo, mas eu quero ir a Aparecida. É meio maluco isso, não é? Mas muita gente vive isso. Ela fala que tem intenção. Minha intenção é essa. Minha intenção é ser um crente melhor. Minha intenção é ser um esposo melhor. É um estudante melhor. É um jovem melhor. Só que tudo que você está fazendo não tem nada a ver com essa intenção. Vamos pensar assim: eu quero ser um crente melhor, sabedor mais da Bíblia. Aí eu não leio a Bíblia, eu não oro, mas eu quero ser. Você está indo na direção certa? Não. Você não está indo na direção certa. Não adianta você falar que quer. Isso é um mero desejo. Então não é só ter um desejo. Não é só ter intenção. É a direção que vai dizer para onde você vai. Para onde está a direção da sua vida? Se eu quero ir lá para Aparecida, eu tenho que ir aqui, estrada ou por dentro ou por fora e sair lá. Agora, se eu falo que eu quero ir para lá, mas tudo que eu estou fazendo na minha vida está indo para outro caminho, será que realmente eu quero ir lá? Não. Eu não estou querendo ir lá. Por isso que é importante eu entender isso. Não basta só a intenção do meu coração. Eu tenho que ver na minha vida qual é a direção. Olha, o Salomão vai na lata, ó. Ele vai na lata. A alma do preguiçoso deseja. Ela tem essas intenções. Mas coisa nenhuma alcança. Não adianta só ter intenção. Mas daí ele vai falar. Mas a alma dos diligentes, o que acontece com ela? Se farta. Não adianta só ter intenção. O que fala realmente é a direção. São os atos concretos da nossa vida. É eles que mostram realmente os desejos do nosso coração. Então, se eu tenho uma direção certa, se eu sei para onde eu vou, uma coisa
uma coisa que eu aprendi quando estava estudando para isso aqui. Vamos lá, Pablo. É a história do empréstimo mapa. Alguém já chegou aonde a gente quer chegar. Uma das coisas que a gente tem como igreja é o seguinte: na igreja tem muitas pessoas com muitas histórias. Por exemplo, aqui dentro da igreja, com certeza tem alguém que já um dia estava sentado lá na mesa de jantar e sua filha pergunta uma coisa que você falou: jamais eu imaginaria que minha filha perguntaria isso quando ela tivesse 9 anos de idade. Deve ter alguém aqui que já é isso. Então, sempre dentro da vida da igreja, Deus coloca pessoas que já passaram por onde você quer andar, entendeu? Então, o que eu aconselho a cada um de nós a fazer? Procurar essas pessoas para elas não passarem para a gente o mapa. Hoje tem uma palavra que diz o que é isso, mentoria ou mentoreamento, mas você jamais pode chegar para a pessoa e falar assim: você quer ser meu mentor? Porque é muita coisa, né? Se alguém chegar e perguntar para mim, eu falo: meu Deus, mas não dá. É muita coisa fazer isso. Mas uma dica para você: você colocou um mapa, sabe para onde você quer ir? Aí viu, olha, fulano aqui da igreja é uma pessoa que eu me espelho. Essa pessoa já trilhou esse caminho. Eu acho que ele sabe a direção para mim. Então, o que você faz? Chega lá para o fulano ou para a fulana, fala: olha, eu quero fazer umas 3 perguntas para você. Pago lá um café para você, eu quero fazer 3 perguntas. Por que isso é importante? Lembra lá a primeira história que eu falei? Para a gente não viajar sozinho? Quando a gente passa todo o caminho sem procurar os outros para ter conselho, no fundo a gente está fazendo o quê? Viajando sozinho. Achando que dá conta. Mas a gente não dá conta. Então, Salomão vai dizer mais uma dica para nós. O que ele vai falar? Ouve o conselho e receba a correção para que no fim sejais sábio. Então, uma dica que Salomão diz para nós é ouvir o conselho. Aí talvez você vai falar assim: mas fulano não chegou tão longe, fulano não fez tanta coisa. Mas ouça o conselho. Por quê? E receba a correção, por quê? Para você, porque a gente erra. Eu não sei você, mas eu erro. Até coloquei uma frasezinha bonita aí, ó. A experiência é uma professora difícil, porque ela dá o teste primeiro e a lição depois. Quer dizer, se a gente quer aprender só na experiência, normalmente a gente aprende com o quê? Com o erro. A gente bate o carro, vamos pensar aqui no que eu estou falando. Bate o carro, depois vai lá aprender como é que dirige. Como é que faz para dirigir se estiver chovendo? Depois que você bateu o carro, você descobriu: eu não posso frear ali. Eu deveria frear depois. Mas se eu for e conversar com alguém que já dirigiu na chuva, eu não preciso bater o carro. Eu não preciso bater a cara. Então, isso é uma das coisas que Deus nos colocou como igreja. Porque Ele colocou você aqui com pessoas que já passaram por onde você quer caminhar. E elas podem te ajudar nesse caminho. Por exemplo, vou dar o mesmo exemplo que eu dei hoje de manhã. Eu estava lá no Resende. Aí, um dia, eu aprendi uma coisa. Ouvi um conselho. Todo mundo aqui, eu estou 5 anos aqui, né? Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa muito simpática, não é verdade? Não é verdade. Eu sou uma pessoa muito aberta, não sou que gosta de abraçar, gosta de, né? Eu não sou assim. Eu sou um filho único, quase um bicho do mato, entendeu? Fechado. Aí tem uma frase bonita agora: na dele, né? Fulano é na dele, né? Aí um dia, um homem lá do Resende, analfabeto, me deu um conselho. Ele me deu um conselho. Falou assim: pastor, eu vejo que o senhor tem muita dificuldade com as pessoas. Falei: eu tenho, é verdade. É um erro meu. Aí ele falou: vou dar uma dica para o senhor. Eu vim lá da Batista, e na Batista o pastor fica na porta e cumprimenta os crentes no final. Falei: é isso que eu preciso fazer. É uma excelente dica.
Então, eu ficava, né? Agora com a pandemia eu não estou ficando tanto. Mas eu ficar na porta me força a fazer coisas que eu não faço. De quem veio esse conselho? Se eu olhar para um âmbito humano, preconceituoso, eu falo, jamais vou ouvir um homem desse. Mas aí que está. Deus nos coloca dentro da igreja, exatamente, esse é um ponto também. Para que a gente tenha irmãos e irmãs que nos encorajam, que nos aconselham, que nos mostram coisas que estão erradas em nós, que pode ser melhorado. Só que o que acontece com a gente? Quando alguém vai aconselhar, a gente ouve? Não, a gente se acha muito sabido. Mas o que Salomão diz para nós? Ó, a primeira frase dele: ouve. Ele não fala, não começa a argumentar junto, não. Fica quieto e ouve. Ouve o conselho. Ouve o conselho. Então, é um desafio. Você já tem uma direção, você tem um propósito, alguém aqui dentro já andou esse caminho. Vá atrás dessa pessoa. E outro lado, às vezes, vamos lá, se a gente for procurado agora, às vezes a gente não sabe o que sabe até alguém perguntar para nós. Não é uma verdade? Às vezes a gente acha que não sabe nada, ou que nunca vivenciou nada. Mas de repente a pessoa vem e pergunta para você um monte de coisa, você sai daquela conversa, mas não é que eu sabia isso aqui? Então não tenha medo se alguém te procurar para receber conselho. Você também foi colocado aqui também, não só para receber, mas também para dar conselho. Então não tenha medo disso. Vamos lá. Último ponto. Não, penúltimo aí. Preste atenção nos sinais. Então vamos lá. O primeiro ponto foi: não dirija sozinho, não dê carona para estranhos, escolha uma direção, empreste um mapa, e agora preste atenção nos sinais. O que são sinais de trânsito? Normalmente o brasileiro acha assim: sinais de trânsito são ótimas recomendações, ótimas ideias, né? Que valem quando a gente não está com pressa ou para os outros. Não é isso que a gente pensa sinal de trânsito? Por exemplo, lá na onde eu moro, é uma rua que dá para estacionar desse lado e do outro lado é uma faixa amarela que não pode parar. E no meio da quadra, bem no meio da quadra, tem uma placa lá: proibido parar e estacionar. Só tem aquela placa, assim, bem no meio da quadra, aquela placa. Do outro lado pode parar, daquele lado não pode. Adivinha o lugar favorito para estacionar na minha quadra? Bem embaixo da bendita da placa: proibido parar e estacionar. Não é isso? Então, os sinais de trânsito nós achamos que é para os outros ou para quando a gente está bem tranquilo. Não é? A mesma coisa os sinais da vida. A gente sempre acha que é para os outros, mas nunca para a gente. A gente sempre acha que é para as outras pessoas, mas nunca é para nós. Salomão diz para nós o seguinte: ó, o avisado, o que ele faz? Ele vê o mal. Mas ele não só vê o mal, ele não está vendo a placa lá, está lá a placa. Ele faz o que depois que ele vê a placa? Ele esconde-se. Mas o simples, o que ele faz? Ah, não, isso aí não é nada, isso é para os outros, não é para mim. Ele vai para cima. E quando ele vai para cima, ele sofre a pena. Algumas versões dizem, ele sofre o dano. O que são esses sinais? Vamos dizer assim: você está no relacionamento, está fazendo alguma coisa, está indo alguma oportunidade nessas fases da vida aí que eu falei. E daí vem alguém e fala assim: olha, toma cuidado, abre o olho. Aí passa uma semana, vem um outro lá, não tem nada a ver com o primeiro, vai de novo. Olha, toma cuidado. O que a gente faz? Isso aí é do diabo. Isso aí não tem nada a ver. Mas são avisos que Deus está te dando. Ou senão a gente gosta de usar, vamos lá, a gente sempre tem a mania,
quando a gente pega esses sinais, de achar que deixa quieto, a gente pega um tapetão, ergue ele assim, e empurra para baixo, não é isso? Deixa isso aí cozinhando lá embaixo que vai melhorar sozinho. Mas nada melhora com a gente negligenciar. Ou se não, o sinal está aqui, ó. Põe para baixo. Olha essas frases, a gente não gosta de usar essas frases. Alguém vem falar alguma coisa para a gente que não está bem resolvido dentro da gente. Aí a gente fala assim: não puxe esse assunto comigo. Eu não quero saber disso. Eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem. Quase que, no último eu estou bem, eu estou bem. Né? Quase que arranca, quase mordendo o beijo. O que significa quando a gente fala essas coisas? Significa que a gente está ignorando aquilo que está acontecendo. Tem um sinal vermelho gigante. Aí, em vez de você encarar aquilo, você está falando: não quero saber desse assunto. Não quero ter essa conversa. Esquece isso aí. A gente vai para isso. Mas, de novo, Salomão vai dizer para nós: o avisado vê o mal e se esconde. É isso que ele vai falar para nós. Por último, não leve bagagem necessária. Salomão vai falar para nós o seguinte: um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. O que é uma bagagem desnecessária? É algo não bem resolvido na nossa vida. É algo que ficou ou não resolvido, ou mais ou menos resolvido. Normalmente, é o quê? É uma ira que a gente teve, é uma amargura que a gente teve e que não ficou sarado. E aquela amargura vai tomando espaço dentro do nosso coração. Eu vou dizer assim para vocês: se eu perguntar aqui, quantos aqui são irados? Ninguém vai levantar a mão, certo? Aí eu pergunto assim para vocês: quantos aqui têm raiva? Talvez um outro vai levantar a mão. Mas se eu perguntar para vocês, quantos de vocês são frustrados? Talvez você vai ficar morrendo de vontade de levantar a mão e talvez não vai levantar por vergonha, talvez. Mas crente não pode apostar, né? Mas eu apostaria que a maioria levantaria a mão. Mas frustração, ira e raiva, no fundo é a mesma coisa. No fundo é um sentimento que alguém fez algum dano a você e alguém está devendo alguma coisa para você. Vamos ver o que Paulo diz? Olha lá, Paulo, me ajuda aí. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Olha a frase final. Não deis lugar ao diabo. O que quer dizer irai-vos e não pequeis? Paulo vai explicar isso com não deixar o sol se pôr. Quer dizer o seguinte: então, se alguém fizer alguma coisa contra mim, não pode ser tem que ser antes do anoitecer, para que assim que o sol se pôr, eu já largar isso de lado. Não é isso. Ou eu tenho 24 horas para resolver isso? Também não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer o seguinte: não deixe que essa ira, não deixe que essa frustração, se você quer dizer assim, tome um espaço no seu coração, de modo que ela fique lá dentro. E quando ela vai ficando lá dentro, o que vai acontecendo? Você vai estar dando lugar para quem? Para o diabo lá dentro. É isso que Paulo está dizendo. Não deixa isso ocupar espaço dentro do seu coração. Por quê? Porque esse sentimento que alguém deve alguma coisa para nós, a gente fica o tempo todo o quê? O que isso faz dentro da gente? Isso diminui dentro da gente com o tempo? Não, isso aumenta, e aumenta, e aumenta. Então esse é o excesso de bagagem aqui. E isso acaba ferindo a gente, e fere quem, por exemplo, quem está do nosso lado.
Quem está lá dentro do carro junto na viagem é que acaba sofrendo. Em vez da pessoa que fez o mal lá longe contra você sofrer, quem que sofre? Você e seus familiares. E quem está perto de você. Então, é por isso que isso é uma oficina do diabo dentro do seu coração. Então, qual é o conselho de Paulo para nós? Toda amargura, toda ira, cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia seja o quê? Tirada dentre vós. O que é esse tirado aqui? É quando você está, por exemplo, você está lá na sua casa, aí de repente você, vamos ver o que tem aqui na geladeira, daí está aquele cheiro terrível, né? Aí você diz, tem um feijão aqui de 1930, né? Tá um negócio já, não é nem marrom mais, está branco, não é? Aí o que você faz? Você vai lá, pega uns 10 sacos, não é isso? Enrola aquele negócio e você deixa em cima da pia? Não, você corre para colocar lá fora. É isso que Paulo está dizendo. É correr para tirar isso de dentro de você e jogar para fora. Tirar isso rapidinho. Porque isso vai feder dentro de você. É isso que Paulo está dizendo. Agora, como é que eu faço isso? Isso é fácil de fazer? Não é fácil de fazer. Por nós mesmos, não é fácil de fazer. Por isso que ele vai falar, olha, como é que nós fazemos isso? Antes, sendo uns para com os outros benignos, misericordiosos, qual que é o caminho aqui? Perdoando uns aos outros. O perdão. O perdão vai capacitar eu a abrir mão dessa ira. Por que vai me capacitar? Porque eu vou dizer a verdade para você agora. Você talvez está frustrado, frustrada. Você nunca vai ser recompensado do jeito que você imagina. Talvez a gente fique carregando essa ira dentro da gente, essa raiva dentro da gente, esperando um dia em que eu vou finalmente trucidar aquilo que me fez mal. Eu vou dizer, mesmo que esse dia chegue, mesmo que você faça essa loucura, isso não vai preencher esse buraco dentro de você. O que preenche esse buraco dentro de você, o que preenche esse vazio dentro de você, é a frase seguinte aqui. Assim como Deus vos perdoou em Cristo. Por que nós perdoamos? Por que nós abrimos mão desse débito? Porque Cristo carregou o nosso débito. Porque Cristo carregou a nossa dívida. É aí que nós podemos perdoar. E tudo isso aqui vai fazer o sentido para o resto todo que eu falei. Por quê? Se eu vou viver, e muita gente vive nisso, se eu viver minha vida pautada na raiva, como que é isso? Vou voltar para os meus... Não, eu vou andar sozinho, porque eu quero provar que eu sou melhor que os outros. Vamos lá, eu fui ferido lá atrás, certo? Então eu vou querer provar que eu sou bom. Então eu vou andar sozinho, vou andar com quem eu bem entender, vou escolher eu mesmo meu destino, não quero pedir conselho para ninguém, vou ignorar todos os sinais e vou carregar. Só que no final eu vou carregar todo o fardo do mundo. Quanta gente que vai trabalhar, que trabalha que nem doido, trabalha, sei lá, em 5, 4, 10 mil empregos, certo? Faz conta que nem maluco, não é? Compra um monte de coisa, para quê? Para cobrir essa frustração que tem dentro dela. Para achar sozinho o valor. Não vai achar. Você só vai achar cansaço. Por isso que Jesus diz assim, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Talvez a gente tenha vivido a vida tentando provar a nós mesmos. Não dá certo. Isso só está aumentando o fardo sobre a sua vida.
O que você precisa hoje é tomar uma atitude. A primeira atitude de todas aqui é ficar livre dessa bagagem aí. Ficar livre dessas coisas mal resolvidas na sua vida. É entender que você precisa perdoar. Não é fácil. O grande barato do cristianismo é o seguinte: o perdão não é porque a outra pessoa merece. O perdão é porque eu não mereço. Mas Cristo me perdoou. Essa é a raiz do perdão. Às vezes a gente fica, eu vou perdoar só quando ele vier. Eu já falei isso umas 300 vezes. Só quando a pessoa vier de joelho, lambendo o chão. Aí eu faço todo um cenário na minha mente. Aí eu vou perdoar fulano. Eu fico imaginando se Deus exigisse isso de nós. E Deus não exige. E mesmo assim Ele estende o perdão para nós. Então o meu primeiro desafio para você é você abrir mão dessa bagagem. Você abrir mão desse fardo. Então, vai ser uma pregação diferente, já está sendo, né? Eu quero deixar uma lição de casa para você. Qual que é a lição de casa? Primeira coisa que você vai fazer é identificar por que você está frustrado. Quer dizer, quem te frustrou? Quem fez alguma coisa que te magoou? Outra coisa, depois que você pensou na pessoa, o que ela fez? Ela roubou sua juventude? Ela roubou uma oportunidade? Ela roubou sua felicidade? O que ela fez para você? Depois que você entender tudo isso que você está carregando e acha que vai dar conta, e não vai dar conta, eu vou dizer para você. É você pedir a Deus, pedir a Jesus: Jesus, me ajuda a perdoar essa pessoa. Jesus, me ajuda com esse fardo. A palavra de Deus diz que a gente deve lançar sobre Ele o quê? Toda a nossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de nós. O melhor companheiro que você pode ter nessa viagem da sua vida é um só. Ele chama Jesus. E Ele quer ser o seu companheiro na sua jornada. Ele quer ser um companheiro, tão companheiro, que Ele quer pegar esse fardo pesado que você está carregando. Ele quer carregar sobre Ele. Porque Ele pode cuidar da sua vida. Então eu vou pedir para o Alex cantar um hino agora. Enquanto ele estiver cantando, eu quero que você reflita. Tudo aquilo que a gente falou aqui. Talvez você tenha carregado coisas que não é para carregar. Eu vou pedir para você orar a Deus. E Deus vai te dar coragem nessa semana de resolver esse fardo. Talvez você está numa fase aí difícil, em que seus valores, estão indo tudo para o vinagre. Então, em troca de atestação, você está fazendo coisas que não agradam tanto a Deus assim. Deus quer você de volta para Ele. Talvez você está numa outra, das minhas histórias aqui. Talvez há pessoas estranhas na sua vida. Deus quer ajudar você nisso. Talvez você nem sabe qual é o propósito da sua vida. Deus também quer. Todo mundo aqui tem um propósito de Deus. Não é um clichê. Não, é uma realidade. Um propósito específico. Talvez também pode ser, do que eu falei, que, poxa vida, está vindo um monte de sinais aí. E hoje não veio um sinal, hoje veio um outdoor aí. E eu preciso conversar sobre isso. Então converse com Deus sobre isso. Veja se sua vida está indo mesmo para o rumo certo. Vamos ficar de pé, por gentileza? Acho que dá para cantar junto. Isso aí é um clássico.
nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Oh, sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Quando eu era adolescente, na escola dominical, uma vez me falaram assim: olha, Deus é onipresente, então você não pode pecar porque Deus está vendo. Aí eu fiquei, depois aprendi o seguinte: Deus é onipresente, eu não preciso pecar porque Ele está comigo em todo lugar. Então, essa semana não seja só uma intenção,
mas seja a direção da sua vida agradar a Deus. Estar com Ele o tempo todo, porque o tempo todo Ele está conosco. O Senhor está com você, então você não precisa mais da velha vida. O Senhor está com você, então você não precisa mais pecar. O Senhor está com você e você não precisa mais da raiva para movimentar a sua vida. O Senhor está com você, então você não precisa mais se sentir frustrado, porque o Senhor está com você. Então vamos viver uma vida com o Senhor, inteiramente. Pai bondoso, a Tua palavra foi pregada aqui neste lugar, Pai, a cada coração. Pai querido, eu não sei aquilo que meus irmãos e irmãs precisam fazer, mas com certeza, Pai, essa palavra é uma palavra que todos nós precisamos fazer alguma coisa, endireitar alguma coisa no nosso caminho, alinhar alguma coisa à Tua vontade. Pai bondoso, o Senhor sempre está conosco. E se o Senhor colocou essa questão, essa ordem ao nosso coração, eu creio também que o Senhor colocará os meios, as possibilidades, a força, a coragem para pedir perdão, para perdoar. O Senhor colocará sobre cada um de nós o Teu Espírito Santo para nos capacitar, Senhor, a sermos amáveis uns com os outros, a sermos perdoadores uns dos outros, a sermos gentis uns com os outros. Pai bondoso, eu não sei, Senhor, aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, mas o Senhor sabe, e cada um aqui sabe o que o Senhor quer. Ó Deus, dá, Senhor, a cada um de nós força, decisão, para que não fique só numa intenção, um dia eu resolvo isso, outra hora eu vejo isso, não. Que tenhamos um senso de urgência no nosso coração, porque a nossa vida é um caminho que não tem volta. As oportunidades surgem e vão. Não tem retorno, não tem marcha ré, só tem um caminho para frente. Ajuda, Senhor, a cada um de nós a vivermos de maneira que realmente glorifique o Teu nome, que agrade o Teu nome, que sejamos, em cada lugar que formos, luz e sal deste mundo. Que não haja raiva, rancor, ódio nas nossas palavras, mas que encontre em nós um coração puro, manso, meigo, que sejamos formados à Tua imagem e à Tua semelhança. Pai bondoso, aquele que não tem sabedoria, a Tua palavra diz que se pedirmos ao Senhor, o Senhor nos dá com abundância. Pai bondoso, nos ajuda, Senhor, a sermos cada dia mais melhores, não por nós mesmos, mas melhores para a Tua glória, para o louvor do Teu nome, Pai. Em nome santo de Jesus que eu peço essa bênção sobre cada um de nós, Pai. Amém.